Olá, estamos de volta para a aula 2 do módulo 3 do curso prático de jejum. Um curso que, com certeza, se você fizer tudo que tem sido ensinado aqui, vai te ajudar a você mudar completamente a sua vida, começando pela sua mente, começando por você. Não existe possibilidade de mudar a vida se a gente não muda, tá? Lembre-se sempre disso. Eu quero desde já estar compartilhando aqui, a gente está dando início aqui nossa aula, né, do módulo 3, nossa aula 2, e falando agora sobre o foco no Espírito Santo. Então, muita gente, né, já de anos, já, como eu falei, né, que eu jejuo pelo Espírito Santo única e exclusivamente. Então, por quê? A gente tem aqui, né, antes deixa eu falar aqui sobre o que eu estava falando, né? Muita gente jejua por porta de emprego, por saúde, por casamento, enfim. É errado. Eu não digo que é errado, mas eu acredito que a gente pode fazer melhor. Quando a gente jejua, querendo a melhora de alguma coisa, mas sem que, digamos assim, existem dois caminhos, né? A gente pode fazer com que aquela coisa, por exemplo, dentro do nosso contexto aqui, dentro do nosso assunto, pode acontecer através de uma intervenção de Deus, né? Uma operação lá direta, né? Que é chamado de milagre. Deus vai lá e pum, faz. Né? Por exemplo, saúde. Né? A pessoa está lá, está mal e com algum tipo de doença, uma doença crônica, um diabetes, uma hipertensão, alguma coisa, ou algo até mais grave, e ali pede a Deus, pede a intervenção de Deus, ou seja, um milagre. Aí Deus vai lá e opera o milagre, aí a pessoa fica boa. Aí, todo Amós 3, né, revela isso. Para todo efeito existe uma causa. Então, aquilo que causou o problema, você viu que o trabalho não foi a causa. O trabalho que foi realizado para que chegasse até esse ponto, né, por exemplo, dessa doença crônica, vamos botar aqui o diabetes, né, muita doença que tem afetado muita gente aí no mundo. A causa não foi uma falta de milagre. Né? Ah, faltou milagre na minha vida, eu fiquei com diabetes. Não foi isso. A causa foi o quê? Mau estilo de vida, um estilo de vida que não corresponde à saúde. Né? Então a gente tem uma configuração, que eu costumo dizer, né? Uma configuração de comportamento que é o nosso estilo de vida, que são hábitos ali dentro daquela configuração. Então tem gente que desde o momento que acorda até quando vai dormir, inclusive quando está dormindo, tem hábitos, né? Então, quais são os seus hábitos? Quais são os meus hábitos? Os hábitos eles vão mostrar qual o resultado que a gente vai ter. Então, você tem o hábito de beber água? Tenho. Beleza, provavelmente você não vai ter um problema renal. Você tem o hábito de beber água? Não. Então você já tem um final não muito feliz. Então é simples assim. A Bíblia, mais uma vez, como esse livro sábio, maravilhoso que é, né, vindo da mente de Deus, que inspirou os seus profetas, os seus discípulos, o que ela ensina? Todo efeito tem uma causa, todo efeito tem uma relação com algo que causou aquele efeito. Não tem uma coisa do nada. Eu, quando não entendia, né, sobre esse assunto de saúde, por exemplo, eu falo muito sobre saúde porque eu trabalho na área, então, o que eu pensava? Poxa, o câncer, por exemplo, é um castigo. Né? O câncer, a pessoa ali era ruim e ali Deus foi lá e botou um câncer nela. Mas, na verdade, hoje a gente sabe que inúmeras coisas causam câncer, inclusive a própria radiação. Né? O fato de eu estar exposto aqui a essa radiação, ela já me prejudica. Então, o que a gente tem que fazer? Minimiza ao máximo aquilo que a gente não tem como excluir completamente, né? E aquilo que dá para excluir, a gente exclui. Então a gente tem que ter isso em mente, tem que pensar sempre sobre isso, porque, como diz o próprio livro de Lamentações, Lamentações de Jeremias, o homem ele se queixa dos seus próprios pecados. Então, se algo acontece que nos leva à queixa, né, a nos queixar, esse algo, de alguma forma, está sendo causado por nós. Isso é um outro assunto, né? Porque eu, realmente, num primeiro momento, não aceitei isso. Pensei, falei, não, tem coisa que não está no nosso controle, mas pode ter certeza, está. Então, a gente
A gente vai falar provavelmente em algum curso sobre isso, ou em algum vídeo, né? Você que nos acompanha através das redes sociais, porque é um assunto muito interessante e que traz uma responsabilidade, ou seja, restaura o poder, né, que nós temos sobre a nossa vida. Né? Nossa vida ela não está no controle de pessoas, no controle de circunstâncias adversas, né? Ela está no controle de Deus. Mas, além do controle de Deus, tem um outro ser que tem esse controle, que é quem? É o dono da vida, digamos assim. Né? Sou eu, é você, né? Você que aí Deus te deu essa vida, então essa vida aí agora é sua. Então você agora vai governar a sua vida, digamos, como um rei vassalo. Né? O que é o rei vassalo? Ele é uma autoridade, né? Mas que ela não é soberana, ela tem uma autoridade acima. Então, quando a Bíblia fala sobre rei dos reis, ou seja, é o rei soberano que reina, que tem autoridade sobre os outros reis, que são os reis vassalos, né? Aquele rei que, apesar de ter mantido o seu território, né, o controle do seu território, agora, ou seja, manteve o trono, continua ali reinando, mas ele tem um soberano. Então você reina sobre a sua vida. Você é quem dá as ordens, você que sabe o que vai ser feito. Deus te deu o livre-arbítrio. Agora, existe um rei soberano que está acima. Então, a gente vai prestar conta do que nós fizemos, inclusive, com o nosso corpo, com a nossa vida, com o nosso tempo, que são os recursos. Isso daí já é assunto para um outro curso que nós temos também. Então, assim, foco no Espírito, de onde que veio isso? Lá em Mateus 9, no versículo 14 ao 17, os discípulos, né? Deixa eu ver aqui. Os discípulos de João, eles chegam até Jesus e perguntam: nós jejuamos muitas vezes, os fariseus também, mas por que os teus discípulos não jejuam? Né? Então aí o Senhor Jesus ele responde, ele fala: pode porventura estar tristes os convidados para as bodas, né, o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias, porém, virão em que o noivo lhe será tirado e nesses dias eles vão jejuar. Então ali, o que Jesus ele está falando? Se percebe uma coisa, Jesus ele não validou nenhum tipo de jejum. Ele poderia falar assim: poxa, realmente, né, meus discípulos eles comem demais. Você está jejuando pelo quê? Aí, né, um dos discípulos lá de João que foram interrogar Jesus poderia falar assim: eu estou jejuando pela minha família. Ah, muito bom. E você está jejuando pelo quê? Poderia perguntar para um outro discípulo lá. Eu estou jejuando pela minha vida financeira. Poxa, bem interessante, né? Você é o mantenedor da sua casa. Isso aí, você tem que ter essa preocupação. Você está jejuando pelo quê? Eu estou jejuando pela minha saúde, ou pela saúde da minha esposa, dos meus filhos, que seja. Eu falo: poxa, muito bom. Né? Então, eu vou falar com meus discípulos aqui, porque eles realmente comem demais, né? Eu vou acertar isso com eles. Eles me dão muito trabalho. Mas não foi isso que Jesus falou. Ele, na verdade, ele confirmou o posicionamento dos discípulos. Ele falou: olha, não tem por que ele estar triste. Não tem motivo para jejuar, porque o jejum, como a gente já viu, ele está associado à tristeza, ao luto, ao lamento. Como é que eles vão estar tristes se o Rei da Glória está ali perto dele? Não tem como. Então, Jesus ele está ensinando ali, e eu aprendi isso depois que eu ouvi a voz de Deus me ensinando sobre jejum pelo Espírito Santo. Eu não sabia pelo que jejuar, eu estava passando um momento difícil, eu pensei: vou jejuar pelo quê? Eu tenho que jejuar por aquilo outro e tal. Minha vida estava, né, uma bênção, né? E ali o Senhor falou: jejua pelo Espírito Santo. E aí foi onde que eu busquei. Eu falei: poxa, como é que eu não. Depois que eu fiz, né, que eu vi o resultado fantástico, eu falei: gente, como é que eu nunca ouvi falar disso? Depois eu até procurei na internet e vi pessoas que falam sobre isso, sim, jejum pelo Espírito Santo, especificamente. Não é jejum pela vida espiritual, é jejum pelo Espírito Santo. E ali eu pensei sobre o assunto e falei: não, vou ver na Bíblia, tem que ter um ensinamento bíblico. E aí encontrei esse de Mateus 9, onde Jesus ele fala, em outras palavras, né, parafraseando, eles não têm motivo para jejuar. Quando eu, ou seja, quando a minha presença já não estiver mais com eles, aí eles vão ter motivo para jejuar. Tá entendendo a profundidade disso aqui? Tá entendendo como que Jesus ele trata o jejum, a exclusividade que ele dá, a relação que ele coloca do jejum com a sua presença? E ele falou a respeito do Espírito Santo: eu vou, mas eu vou enviar o Espírito. Nós viremos para essa pessoa que crê no Senhor e nós faremos morada. O Evangelho de João está dizendo ali, né?
Então, isso é muito maravilhoso, né? Muito maravilhoso. E a gente vê o quê? 2 Coríntios 3,18 diz o quê? Que nós somos transformados, né, na mesma imagem, ou seja, a imagem e semelhança do Senhor, ela é restaurada na nossa vida. Também temos um curso só sobre isso, falando sobre a nossa identidade, né? Autoimagem. Essa imagem e semelhança, que não tem nada a ver com ter braço, ter perna, ter nariz, ter boca, não tem nada a ver com isso. Essa imagem e semelhança que foi perdida no Éden após o pecado, após a desobediência, e hoje ela é restaurada aos poucos, é gradual. E isso acontece por quem? Quem é que faz isso? 2 Coríntios 3,18 mostra o Espírito Santo. Então, o Espírito de Deus restaura a imagem semelhante que o homem tinha antes da queda, mas isso é feito de um modo gradual, né? Um modo onde ocorre ali um progresso contínuo, diário, né? Então a gente vai buscando, vai buscando, vai buscando, e cada vez mais nos tornamos semelhantes ao Senhor nosso Deus. Isso é muito poderoso. Presta atenção em tudo que tem sido dito aqui, porque esse ensinamento ele é muito forte e tem o potencial de transformar a sua vida completamente. Você que está em depressão, que está com ansiedade, você que tem problema de saúde dos mais variados, você que de repente não tem paz na sua vida, você que não tem alegria no teu coração, você pode ter certeza que se você fizer tudo que tem sido ensinado aqui nesse curso prático de jejum, você vai conseguir não só sair dessa condição, mas ter uma vida completamente otimizada. Vou, para encerrar essa aula 2, falar uma coisa. Eu tinha um grande pesar por ser eu. Você já teve isso? Já passou por isso? De você pensar assim, caramba, eu queria ser qualquer pessoa menos eu, né? Você olhar para uma pessoa e falar assim, poxa, eu queria ser essa pessoa. Olha, eu não queria ser eu. Que azar que eu tenho de ter nascido eu. É isso, era isso que eu tinha. Eu tinha assim, eu via isso como uma má sorte de ser eu, Fábio, ali, vivendo aqui. E aí, a partir do momento que eu comecei a colocar em prática, que eu comecei a focar o meu jejum na presença do Espírito Santo de Deus, isso mudou de tal maneira que aí foi para um outro extremo completamente. Aí eu passava a olhar para as pessoas e falar assim, poxa, graças a Deus eu sou eu. Independente se a pessoa tem dinheiro, se a pessoa tem saúde, se a pessoa tem um bom casamento, independente. Eu olhar e falar assim, graças a Deus eu sou eu sou muito feliz por ser eu. Entendeu? Então é uma coisa assim fantástica, fantástica. Se você não ouviu falar, se você nunca fez, faça da forma que a gente está ensinando aqui, para que você tenha os resultados fantásticos, e aí você possa, inclusive, ajudar outras pessoas, né, para que elas tenham os mesmos resultados, ou resultados que vão além, né, porque eu quero que você vá além, né, eu não quero que você alcance o meu patamar, eu quero que você vá além, cresça muito mais, transforme muito mais, se desenvolva muito mais, pareça muito mais com Cristo do que eu. Esse é o propósito. Tá? Deus abençoe sua vida. Voltamos na próxima aula.